Boa tarde, boa tarde a todos. 16 horas e um em ponto aí chegamos para mais um evento. Essa é uma edição, cara, 30ª edição do Bem Mais Saúde. A gente está muito orgulhoso de atingir essa data e hoje um tema super, super, super bacana. Por favor, me digam se vocês estão me vendo, me ouvindo bem, se está tudo certo com a conexão. Me digam aí nos comentários. Tem o chatzinho. É só clicar no chat lá e dizer tudo ok, tudo ok, tudo ok, para a gente começar. Muito bom, gente, muito bom de verdade. Vocês tirarem esse tempo para falar sobre saúde, né, que é uma questão super importante e que a gente acaba deixando passar muitas vezes os nosso autocuidado. Acho que o Bem Mais Saúde. Exercício de autocuidado. É o tempo que a gente utiliza para receber informação positiva para cuidar da nossa própria saúde. Por isso é muito bom que vocês tenham reservado esse tempo para estar aqui com a gente. Hoje nós temos um convidado super especial, o Dr. Alan tá por aí. Dr. Alan, diga um oi, só para a gente saber que você está aí. Daqui a pouco eu te chamo para a gente falar. Deixa eu ver se o Dr. Alan já está conectado com a gente. Aí, boa, legal. Já tô te vendo. Que bom, galera. Deixa eu apresentar para vocês aqui, como sempre, de costume, para quem não nos conhece, né? Nós somos o Grupo LAC 44, representado pela Bencorp, o Saúde da Gente, a Unima e a Quera. Eu vou passar um videozinho para vocês, bem curtinho, coisa rápida, só para vocês entenderem de verdade o que que nós fazemos aqui na companhia de uma maneira geral. Tá legal? Estou transmitindo aí para vocês. Vamos lá. Fala RH, tudo bem? Queremos te contar a história da Benê, que é líder de recursos humanos na empresa X. Sabe, a Benê está super preocupada com os resultados da sua área. Notou um aumento de faltas e atestados, além de uma rotatividade acima do normal. E para piorar, está passando mal com um reajuste gigantesco do seu plano de saúde empresarial. Mas como resolver tantos problemas de saúde corporativa? Não é qualquer corretora que te entrega tantas soluções, não é mesmo? Ah, chegou em boa hora para conhecer o ecossistema LAC 44. Ela redesenhou seu plano de saúde, ofertando o melhor mix entre rede credenciada e cobertura, agora adequadas para necessidades pessoais e regionais das suas filiais. E através do programa de gestão de absenteísmo, consegue identificar cada colaborador, checar o diagnóstico de saúde, validar ou rever o afastamento, adaptando a rotina do colaborador e reduzindo os custos com a ausência. Agora, com tudo integrado, Benê conta com gestão do seu plano de saúde e da medicina ocupacional com um único fornecedor, contando com suporte em saúde ocupacional que captura as informações dos exames periódicos, selecionando colaboradores elegíveis ao cuidado coordenado da APS. Com atenção primária à saúde, a Benê consegue tratar da saúde dos seus colaboradores antes mesmo deles desenvolverem problemas graves de saúde, monitorando seus exames e estado físico, evitando que ele use o plano de saúde desordenadamente ou vá parar num pronto-socorro. Agora, a empresa X enxerga claramente uma redução no seu sinistro, reduzindo muito o percentual de reajuste do plano de saúde, agora sem surpresas desagradáveis no ano seguinte. Com tanta redução, a Beneda X melhorou o mix de benefícios para o colaborador, adicionando plano odontológico e seguro de vida. E não podemos deixar de falar da saúde mental dos colaboradores, já que agora a Benê conta com um programa dedicado a tratar do emocional das suas equipes, com rodas de conversa e linha direta para acolhimento em situações de vulnerabilidade. E para evitar que os colaboradores não percam tempo se deslocando para clínicas, inaugurou um ambulatório de saúde integrada para exames de saúde ocupacional, fisioterapia, saúde emocional e telemedicina. E para ficar ainda melhor, todos os colaboradores que não têm plano de saúde
podem contar com um serviço de assistência médica por telemedicina com mais de 30 especialidades, 24 horas por dia, 7 dias por semana, com preço super acessível e desconto em folha. É isso! A Benê entendeu que ter um ecossistema de soluções conectadas trazem visibilidade, integração e reduzem os custos. A gestão estratégica de benefícios associada à saúde ocupacional permite uma visão ampla dos riscos, facilitando a análise do sinistro, separando os grupos prioritários, sejam hiperutilizadores ou beneficiários de alto custo. Por isso, faça como a Benê. Solicite uma demonstração do que o ecossistema do Grupo LAC 44 pode fazer pela sua empresa e pela saúde dos seus colaboradores. Legal, legal. Como diria o Faustão, né? Voltando dos reclames do Plim Plim. Legal, gente. Se alguém tiver alguma dúvida e for nosso cliente, acesse aí os nossos executivos de relacionamento, né? Fale com seu executivo. Se não, comercial@bencorp. Manda uma mensagem, um e-mail para a gente. Vai ser um maior prazer falar sobre as soluções do grupo para vocês. Legal. Agora vamos entrar no tema que eu estou curioso. E, aliás, quando esse tema, que a gente vai chegando nos meses, né? E falando em meses, janeiro a gente falou sobre saúde mental, fevereiro nós falamos sobre saúde do coração, março nós falamos sobre saúde das mulheres, abril, ergonomia e promoção da saúde, maio, saúde bucal, julho, doenças respiratórias, e agora chegamos na saúde dos olhos. É a primeira vez que nós falamos sobre esse tema. Super importante, a gente fala de tantos temas de saúde, né? A gente acaba até repetindo alguns temas, e a gente não tinha falado sobre esse tema super importante. Por isso, nós trouxemos um reforço aí de super peso, o doutor Alan, que já vai se apresentar aí. Seja bem-vindo, doutor Alan. Ao longo do tempo, galera, por favor, fiquem à vontade para utilizar o chat a qualquer momento. Dúvidas, qualquer questão, coloca lá no chat, que a gente vai, ao longo do tempo aqui, eu vou mandando as questões aí para o doutor Alan, ou nós deixamos aí um espacinho no final para falar sobre dúvidas e abrir para vocês, para a gente bater um papo. Tá bom? Doutor Alan? Doutor Alan nos ouve? Conectou, a câmera ainda está fechada, estou vendo aqui. Legal, você tem que ligar o seu áudio e abrir a câmera. Ah, peraí. Liberar? Deixa eu ver. Já está liberado, acho que é só ligar a câmera e o áudio. Tem um botãozinho aí da câmera, que é um ícone, abrindo os dois. Dá uma olhada aí, é só você liberar o áudio e o vídeo, tá tudo certo. Deixa eu ver se aproveita e dá uma olhada nas configurações aí, vê se a gente está com alguma trava no vídeo, de todos, no vídeo e no áudio. Tá conseguindo conectar? Deixa eu dar uma olhada aqui. Olá, boa tarde. Ah lá, certinho. Agora Beleza. foi. Tudo bem, gente? Agora Boa tarde. foi. Boa tarde, doutor. Seja Boa muito tarde. bem-vindo aí. Muito obrigado pelo convite. É um privilégio falar para vocês hoje aqui. Bom, meu nome é Alan, eu sou médico formado pela USP, sou retinólogo, especialista em catarata formado pelo Instituto Suel Bujanra, e hoje eu estou aqui para a gente falar sobre um tema muito especial, muito importante, saúde ocular. E nesse contexto de saúde de trabalho é essencial que a gente entenda alguns conceitos para evitar alguns riscos, diminuir riscos ao longo da nossa vida e saber como proteger um dos sentidos que eu considero que é o sentido mais nobre, que mais nos conecta ao mundo, que é a visão, né? Então é um tema caro a todos. Espero que poucos aqui vivenciem um problema de saúde ocular, mas os que têm familiares com doenças oftalmológicas sérias sabem como é
a perda da visão, como é importante a visão para a gente se conectar afetivamente com as pessoas, para a gente conseguir ter uma vivência com qualidade de vida, né? Então, assim, por que falar sobre a saúde ocular, né? É interessante que, como foi falado pelo Tiago, né? No ambiente corporativo, no ambiente profissional, a gente está extremamente conectado às telas. E não só no ambiente corporativo, como também no dia a dia, né? Hoje em dia, para comer, a gente usa o celular, para fazer uma compra simples, usamos o celular. E é interessante saber que o olho humano foi projetado para a visão de longo alcance. Então, durante a evolução do olho humano, o olho se desenvolveu para a visão acima de 6 metros. Então, tudo que tem menos de 6 metros vai forçar muito a nossa visão. E isso pode eventualmente gerar alguns malefícios a longo prazo. Além disso, a gente tem a questão da luz azul, que as telas emitem uma frequência de luz específica, a qual pode gerar danos mais severos ainda. Então, o primeiro ponto é esse: o olho humano foi feito para caçar, para pescar, para colher frutos na mata, não para ficar 10, 12, 14 horas plugado numa tela a menos de 30 centímetros de distância dos nossos olhos, né? Então, a primeira questão importante é essa: saber que nosso olho não foi projetado para usar telas por 10 horas. Esse é o ponto mais importante. Pode passar, Thiago. E eu acho importante a gente começar a nossa discussão entendendo um pouco mais a fundo o que é o olho, quais órgãos fazem parte dessa estrutura tão maravilhosa que permite que a gente consiga absorver as luzes do mundo, né? Então, começando aqui, a gente tem da esquerda para a direita de vocês, tá? Aqui vai ser rápido. Espero que espero que vocês consigam entender as estruturas, porque existe os conceitos e os nomes se misturam muito. E as pessoas às vezes se confundem onde elas têm a doença, qual parte do olho que foi acometida por um problema, e elas acabam não conseguindo até se expressar com qualidade. Então, a primeira coisa que eu queria mostrar é esse slide, tá? Eu queria que vocês entendessem as partes do olho no geral, para a gente conseguir progredir na nossa discussão. Então, da esquerda para a direita, a gente tem as setinhas aí mostrando quais partes do que compõem o olho. Primeiro, a córnea. Então, a córnea é a primeira lente do olho, né? É a parte mais externa do olho. A córnea é por onde a luz primeiramente passa. Passando a córnea, a luz atinge os líquidos intraoculares. Primeiro, o humor aquoso, que é esse espaço entre a córnea e a íris. E aí, todos os líquidos do olho funcionam como lentes. Começando pela primeira lente, a lente uma das mais importantes, que é a córnea, né? Talvez a segunda lente mais importante. A córnea, ela pode ser acometida por várias doenças. Alguns já devem ter ouvido ceratocone, que é uma patologia cujo formato da córnea fica alterado. Outras pessoas já falaram: poxa, doutor, eu já fiz uma cirurgia de laser na minha córnea para tirar o grau, para não usar mais óculos. Então, o laser foi aplicado nessa estrutura mais externa, que é a córnea, ok? Depois a luz passa pelo líquido ocular anterior, que é o humor aquoso, e depois vem essa estrutura linda aqui, que é o cristalino, que vocês veem na sequência, bem no meio da imagem aí. O cristalino é a lente principal do olho. Essa lente, vocês veem que ela está presa por fiozinhos nas partes internas do olho. Ela tem capacidade contrátil de conseguir alterar o grau ao longo do dia e ao longo da vida. Então, o cristalino é uma lente natural do nosso olho, que é a principal fonte da catarata, né? As pessoas falam: operei a catarata, coloquei uma lente. Um conceito importante, então, mais um conceito importante. Essa lente foi colocada porque o paciente tirou a lente natural e teve que colocar uma prótese, que é a lente intraocular da catarata, né? Depois a gente vê o grande espaço, que é o humor vítreo, cavidade do olho posterior, que a gente também chama de corpo vítreo. É uma gelatina forte e densa. Qual a importância do humor vítreo? Além de sustentação, além de nutrir a retina, mas também
É muito comum que as pessoas tenham aqueles pontinhos boiando no campo de visão. Às vezes a pessoa está na praia, olha para o céu azul e vê um pontinho boiando e fica assustado até às vezes, né? A gente chama isso na medicina de moscas volantes. O que que é a mosca volante? É esse humor vítreo, esse gel do olho que ele fica mais líquido ao longo da vida, e aí que ele começa a boiar dentro do olho e gerar esse sintoma da mosca volante, que é uma coisa normal. Começa por volta de 17 anos de idade, e com 60 anos, 80% das pessoas têm esse gel do olho já molinho lá por dentro, e boiando e gerando esse sintoma das moscas volantes. E por último, e não menos importante, na verdade mais importante, que é minha área de interesse, minha área de atuação, minha área cirúrgica, a retina, né? A retina, então, que está lá no fundo do olho, ela é responsável por receber energia luminosa, receber a imagem, transformar isso em impulso nervoso e enviar isso através do nervo óptico, que é essa última estrutura amarelinha, para o cérebro. Então é interessante assim, o olho humano, como eu falei no começo, foi projetado para a gente enxergar de longe e tudo mais. E outro conceito importante: o olho humano é uma extensão do cérebro. E além de ser uma extensão do cérebro, é uma estrutura vascularizada. Então a gente tem as artérias e veias. E curioso perceber que no corpo todo é impossível você examinar, olhar com o olho nu ou examinar com uma máquina simples artérias, vasos, nervos. O oftalmologista, em especial o retinólogo, consegue acessar essas estruturas todas com equipamentos relativamente simples do consultório de um oftalmologista. Então, essa é a estrutura que eu queria que vocês conhecessem, né? Então, a córnea lá no começo, mais suscetível a acidentes, a traumas, a queimaduras, progredindo o cristalino, que gera catarata, o vítreo, que gera as moscas volantes, e a retina, a gente vai falar um pouquinho mais da retina daqui a pouco, mas a retina também que é fonte de doenças associadas à hipertensão, à diabetes, ok? Pode passar, Tiago. Olha que interessante, né? No pouco que você já explicou aqui, doutor, eu acho que eu Uhum, quebrei já um mito, porque quando você falou das uhum, moscas volantes, quando você uhum. tem essa sensação, me dava a sensação que tinha caído alguma coisa no olho e Sim, e me borrou a imagem, e aí aquilo já sim, dava uma certa angústia ali para você querer dar uma sim. limpada, alguma coisa assim. Uhum. Olha que interessante, Exato. muito boa Legal. informação. Já puxando o gancho sobre as moscas volantes, tem muita gente que fica ansiosa quando. Se quiser voltar, Thiago, tem muita gente que fica ansiosa, né? Muito ansiosa quando vê as moscas volantes. Essa ansiedade tem um fundo de verdade, de razão. Por quê? Quando o gel do olho se solta da retina, né, que o que é um processo normal de envelhecimento que começa aos 17 anos. Mas quando o gel do olho se solta da retina, ele pode se soltar de uma maneira suave, que é o mais comum, né, é o padrão. Eu tenho um dos olhos meus que o gel se soltou e o outro olho o gel não se soltou, o humor vítreo não se soltou. Enfim, quando ele se solta, pode ser suave, ou ele pode se soltar de uma maneira agressiva. Ele pode rasgar a retina e gerar uma doença gravíssima, que é o descolamento de retina. Então, a mosca volante, se a gente já enxerga essa mosca volante há muitos anos, há muitos meses, tranquilo. Provavelmente isso não gerou nenhum malefício, até porque nós estamos vivendo com a boa visão, ok. Porém, quando a gente tem as moscas volantes de uma maneira aguda, acordei na terça-feira com um monte de pontinho boiando, como o Thiago disse, parecia uma sujeira. Se tiver um sintoma a mais, que são os flashes de luz, geralmente a pessoa percebe no canto lateral do rosto. Então a pessoa fala, ó, aumentou os pontinhos e tem um monte de flash caindo, raios caindo na minha lateral da visão. Isso pode ser sinal de que o descolamento do gel do olho, do vítreo, foi patológico e pode ter gerado um rasgo na retina. Pronto-socorro oftalmológico direto. Não tem nem dúvida que o pronto-socorro oftalmológico é essencial nesses momentos, tá? Então, são sinais de alerta para um possível descolamento de retina num paciente no qual o vítreo, que é o gel do olho, se soltou, certo?
Bom, Legal. Assim, a gente está falando de olho, e olho é uma questão que, assim, eu sou extremamente leigo no tema, sim, e acho que como uma pessoa comum, não pesquiso muito sobre o tema. sim, Mas me caiu uma pergunta muito interessante no TikTok, que eu, que eu, certo, que eu custei até acreditar, porque a pergunta era assim, qual é o certo. órgão do corpo humano que não cresce? Sim, Tem essa curiosidade, não é? tem essa E curiosidade. eu falei, caramba, cara, como assim que não cresce? Todos Sim, os nossos órgãos se desenvolvem, né, ao longo do sim, tempo. E aí eu descobri sim, que o olho ele não, ele aumenta, né? Mas muito sim. pouco depois que a gente Muito nasce, pouco. né? Muito pouco. Inclusive, em casos de catarata congênita, na qual o bebê nasce com a catarata, depois de uma idade já da primeira infância, 4, 5 anos, os protocolos variam um pouco, tá? Mas na média, no máximo 7 anos, já é possível implantar uma lente que vai servir para o grau do olho da criança o resto da vida. É porque, Para de sempre. fato, o olho, a estrutura ocular não se expande, ela muda, a vascularização muda, mas o tamanho realmente se mantém estável. Bom, e aí cai aqui na questão da saúde ocupacional, para a gente discutir um pouquinho desse ponto sensível. Pode passar, Thiago, pode passar para o próximo, que é a luz azul, né? O quanto a luz azul pode afetar as nossas vidas e a nossa saúde ocular a médio e longo prazo. Bom, nos últimos anos, existe um mito, nas últimas 2 décadas, talvez, um mito muito grande se a luz azul, a frequência de luz azul, afeta ou não afeta a saúde ocular. Vamos lá. A gente tem evidências científicas não tão robustas sobre esse tema, né? Mas o que a gente tem de evidência concreta? Primeira coisa, a luz azul das telas está diretamente associada ao cansaço visual, a astenopia, que é o nome desse cansaço e desconforto visual. Então, isso já existe uma evidência clara sobre isso. A nosso excesso de exposição gera dor de cabeça, gera uma cefaleia geralmente mais associada na região posterior da cabeça, né? Pode também ser temporal, mas o mais comum é ser occipital, que é na região posterior da cabeça, principalmente se a gente tem uma exposição por mais de 4 horas de tela, e mais importante ainda, se essa exposição for contínua, certo? Então, assim, a gente vai falar já já, mas é importante que as pessoas que se expõem muito à tela saibam que, então, lembrando do conceito inicial, nosso olho foi projetado para enxergar além de 6 metros. Tudo menos do que isso, força. Tudo menos do que isso, força. Então, se a gente tem uma rotina muito puxada na tela, o ideal é que a gente faça algumas pausas ao longo do dia para a gente conseguir descansar as musculaturas oculares, as estruturas intraoculares, para a gente conseguir, de fato, ter um conforto maior e diminuir o risco de ter esse desgaste grande no final do dia. Tem pessoas que eu conheço, pacientes meus, que chegam falando, doutor, eu não vou nem conseguir fazer exame de grau hoje à tarde. Tão cansado que estão meus olhos. E é verdade. E eventualmente isso pode sim impactar no grau que eu estou prescrevendo para aquele paciente, se ele não tiver feito essas pausas programadas, né? A luz azul em si, ela é uma luz que ela é um pouco teoricamente mais danosa, porque ela penetra mais profundamente e aí ela acaba mexendo no jeito que as células do nosso olho funcionam. Por exemplo, cristalino, que eu mostrei para vocês lá no começo, que é a lente natural do olho. Então existem algumas evidências de fraca para moderadas, mas existem, de que essa luz azul ela aumenta o processo de envelhecimento do cristalino, assim antecipando eventualmente uma catarata. Não existe uma comprovação forte disso, mas existem evidências que apontam para isso. Tem uma doença da retina, que é a minha área, que se chama degeneração macular relacionada à idade, que é muito comum em algumas famílias específicas, e pode levar à cegueira, tá? E existem algumas evidências também de leve a moderado de que essa luz também pode antecipar essa doença, não causar, mas antecipar. E os dois pontos principais são a cansaço visual, a astenopia, e o segundo ponto, já comprovado pela ciência, que prejudica o sono. Tá? Essa frequência de luz, nosso cérebro não está adaptado a entender essa luz
tão intensa, com uma frequência tão específica, como uma luz natural, certo? E essa luz que não é natural, ela acaba mudando o nosso ciclo de sono-vigília, trazendo estresse emocional, pior da qualidade do sono, alteração de hormônios que são liberados no sono, certo? Então, a luz azul, sim, ela gera uma alteração muito relevante nesses dois aspectos, tá? Pode passar, Thiago. E aí é interessante a gente pensar em alguns outros aspectos, fugindo um pouco da luz azul, sinais de alerta para nossa visão, para nossa saúde ocular, né? Então vamos lá. Ardência e visão são sinais importantes para o excesso de telas, excesso de uso de telas, seja ela computador ou celular. Segundo, manchas escuras, flashes ou dor intensa. Eu falei quando eu falei sobre a retina e as moscas volantes, né? Então, as manchas, o Thiago falou, pô, doutor, eu também tenho esses pontinhos que ficam boiando na minha visão, né? Agora, essas manchas, quando elas vêm muito intensas, número um. Número dois, quando elas são fixas no campo visual. Uma coisa é o pontinho que a gente chama de mosca volante, parece um mosquitinho que fica boiando no campo de visão. Outra coisa, muito mais séria, é uma mancha escura fixa, sinal ou de alguma outra doença grave na visão. E o flash de luz que eu falei. A pessoa fala, pô, parece que acenderam uma luz aqui do lado, parece que cai um raio lá fora. O que aconteceu? Isso pode ser sinal de alguma doença grave ocular, tá? Secreção ocular, vermelhidão persistente e um último sinal é a fotofobia, que é o desconforto intenso à luz do sol. Então, ou a luz também é artificial. Então, a pessoa entra num cômodo, ou sai de um cômodo escuro, ou entra num cômodo muito claro, e aquela luz irrita mais do que o normal. Isso pode ser sinal de alguma inflamação intraocular, alguma lesão ocular mais grave. Então, é essencial que vocês entendam que tudo que sai muito do padrão, principalmente vermelhidão, flashes, manchas na visão, é importantíssimo que vocês vão diretamente ao pronto-socorro, tá? Ainda mais quando sai do padrão. Pode passar, Thiago. E algumas doenças, né? Quando eu conversei com o Thiago para a gente organizar a nossa conversa de hoje, ele falou: bom, e aí? Precisa ir no oftalmo? Não precisa? Qual é a frequência? Qual é a Que a gente periodicidade? faz no dia a dia, né, para cuidar da saúde dos nossos olhos? Exatamente. O mais comum é as pessoas irem quando não estão enxergando. Quando elas realmente, quando o bicho Quando o aperta, bicho pega, né? aí a pessoa O fala, bom, brasileiro tem essa mania. Aliás, no grupo lá 44, a nossa cultura é ah, justamente o oposto. A gente tem um serviço de atenção primária à saúde que isso, privilegia isso, né? É tratar e exatamente. prevenir antes do estado grave. Exatamente. E a prevenção, mais do que tudo, ela evita que uma comorbidade cresça, piore, e o tratamento a posteriori é muito mais intenso, e muitas vezes o prognóstico final de uma doença que começa simples pode ser um prognóstico tenebroso. A pessoa pode vir a perder a visão ou algo do gênero. Então, assim, o correto, o ideal, é que a gente faça uma visita oftalmológica anual, né, para detecção precoce de doenças que podem eventualmente ser silenciosas. A gente não falou, mas uma doença extremamente importante e muito silenciosa é o glaucoma, tá? Que é uma doença que muitas vezes o paciente vai ter algum sintoma quando está perto de perder a visão. E aí, às vezes, não tem mais o que fazer, né? A frequência ideal é anual. Alguns pacientes com doenças mais graves têm que ter uma frequência mais intensa, né? Eles têm que voltar no oftalmologista com mais frequência, porém, no geral, é anual. E hoje em dia, a avaliação oftalmológica é muito confortável. Antigamente tinha muito aparelho que encostava no olho, a pessoa tinha trauma, igual motorzinho de dentista, né? Que dá aquele trauma nas pessoas. O oftalmo também tinha aquela luz, o desconforto, enjoo pelo excesso de luz. Isso ainda existe, mas bem mais tênue do que era 10, 20 anos atrás. Pode passar. Um outro tema importante que eu queria falar com vocês é sobre os acidentes domésticos ou acidentes no ambiente de trabalho, né? Eu fui plantonista oftalmológico por muitos anos
e recebia muitos pacientes que vinham com acidentes domésticos e não sabiam o que fazer. No linguajar comum, na nossa experiência familiar, tem pessoas que pingam leite, tem pessoas que pingam limão no olho para tratar um outro ferimento, e parece que é raro, mas não é. Só vai piorando, né? Só vai piorando, só vai piorando. Então, assim, produtos químicos, teve algum acidente químico, lavar com água abundante. Em empresas químicas tem até um lavador de águas específico, um chuveirão com um lavador de águas, né? E a água abundante, abrir os olhos e deixar a água corrente, lavar, lavar, lavar. Por quê? Alguns produtos, quando caem no olho, eles são abrasivos, eles penetram nas estruturas oculares. Tá? E quando eles penetram, muitas vezes, a gente vai tratar a consequência. Não tem mais como tirar. Então, a família, a pessoa em casa, ela tem que resolver em casa para tentar tirar o máximo possível, não manipulando, mas lavando. Lavando. Manipulação, não, tá? Mas a lavagem excessiva e abundante é essencial para conseguir tirar esse produto do olho, tá? Se a gente deixa esse produto penetrar nas estruturas mais profundas, aí o oftalmologista vai só lidar com os danos, não consegue mais tirar, né? Tra Traumas com objetos, o ideal é fazer uma oclusão, ou seja, tampar o olho, mas sem compressão alguma, tá? Quando eu já dei alguns cursos de urgência para médicos clínicos gerais, tudo mais, o que eu aconselhava eventualmente no ambiente doméstico ou de trabalho? Copinho de café ou um copo de plástico maior, tampa o olho com ele e coloca um micropore em volta, para isolar o olho, para não cair nenhuma sujidade do ambiente, não cair nenhum produto externo e deixar o olhinho isolado. Nada de comprimir, gás comprimindo, nada disso. Deixar o olhinho isolado, copinho e faz uma proteção externa até chegar no pronto-socorro oftalmológico, tá? E agora o último ponto é bem importante porque as pessoas têm uma tendência a achar que colírio não é remédio. Que colírio, tem um colírio aqui, o senhor tem um colírio para me dar? Passa na farmácia, pega um colírio eventualmente desses para clarear o olho, que a pessoa acha que clareia o olho e fica tudo resolvido. Não, colírio é remédio. O olho, ele é considerado um santuário imunológico, a gente não tem muita troca com o resto do corpo. Então, o que acontece? Os tratamentos são todos administrados, ou uma boa parte dos tratamentos são administrados tópico, com colírio, né? Então, muitas vezes a gente pega o colírio de um colega, de um familiar, não se atenta, mas ali pode ter um medicamento que vai afetar o seu tratamento posterior. Então, colírio é remédio específico. Imagina você estar com uma asma e toma um remédio de hipertensão. Não tem nada a ver, né? Então, o colírio é remédio e a gente tem que saber usar. Então, nunca pingar nenhum colírio sem orientação clínica. Então, até o pronto-socorro, lava, copinho e pronto-socorro. Combinado? Acho que é isso, Olha que Thiago. importante, né? Acho que assim, eu vi já alguns amigos até. Ah, meu olho acordou um pouquinho irritado. Pegava lá um colírio qualquer e já Sim, atacava lá no olho sem nenhum tipo de orientação. Então, a gente está sim. entendendo que não é bem assim, não é? Não é. E pior, Thiago, você tem esses colírios que são os colírios vasoconstritores, que o pessoal usa para clarear o olho, né? Dormi uma noite mal, o olho tá vermelho, ou me expus a fumaça, o olho tá vermelho. Pinha um colíriozinho para clarear o olho. Esse colírio que clareia o olho, que tem um efeito quase estético, né? Ele é um colírio que, a longo prazo, pode gerar até glaucoma, se usado constantemente. Eu já tive Olha a que tristeza. perigo. É, então esses, não vou citar nome comercial aqui, mas esses que clareiam o olho todo mundo conhece. Já tive a oportunidade de atender pacientes que usavam como se fosse um lubrificante, né? São colírios muito famosos que, né, deixam o olho mais bonitinho há 10, 20, 25 anos. E quando vem, a pessoa não tem nenhum fator de risco, não tem nenhuma doença prévia, não tem nenhum familiar com glaucoma e vem com uma doença grave que pode levar à cegueira, claramente associada ao excesso do uso de um colírio que não era para usar desse jeito. É um colírio quase que estético, então tem que tomar cuidado. Colírio é remédio, tá? Bom,
mais um ponto legal, vamos abrir mais uma caixinha de conversa aqui, que é bem interessante. Os Estamos pacientes abrindo gostam várias, né? Esse várias, tema várias, e muita várias. coisa. Exatamente, abrir um leque, várias caixinhas e vamos entrando em cada uma e descobrindo coisas novas, né? Cirurgia refrativa, que é outro tema importante, os pacientes gostam muito, desejam muito se livrar dos óculos, né? Por questões de esporte, questões estéticas, questões de conforto, muitas vezes, né? Então, assim, a gente pode até tirar mais dúvidas, que aí eu acho que vão gerar dúvidas depois do público, se tiver, vão mandando aí no nosso chat, que a gente responde tudo no final. Já vai Mas chegar lá, a assim, gente já tem algumas aqui, já tem duas ótimo, perguntas e a gente já vai ótimo. responder daqui a pouquinho. Ótimo. Então, a cirurgia refrativa, né? A cirurgia refrativa é uma cirurgia que corrige alguns tipos de graus diferentes, né? A cirurgia refrativa, ela, idealmente, ela foi desenvolvida para pacientes um pouco mais jovens, porém, nos últimos 5 anos, tem surgido opções de cirurgia refrativa também para aquela visão da presbiopia, aquela perda visual após os 40 anos, que a pessoa tem que usar óculos de perto, que é muito desconfortável também. Então, existem hoje em dia opções mais modernas para cirurgias refrativas. A cirurgia refrativa é feito um laser na córnea, que é aquela estrutura que eu mostrei para vocês lá no começo, a estrutura mais anterior do olho. É uma cirurgia, hoje em dia, rápida, muito rápida, eficiente, segura, se bem indicada. Isso é importante. A segurança está totalmente atrelada à indicação. Tem olhos que não pode submeter à cirurgia refrativa. Se o cirurgião não for o cirurgião adequado, especialista na área, ele pode cometer uma gafe, ele pode gerar um problema para o futuro. Então, se bem indicada, ela é sim muito, muito segura. Tá? Hoje em dia a gente usa alguns lasers diferentes para aplicar para fazer essa correção. E o que o laser faz basicamente é fazer um polimento da córnea. Então ele faz um polimento da nossa primeira lente. Lembra que eu falei no começo para vocês que era uma lente a córnea, né? Ele faz o polimento dessa lente e aí a gente consegue zerar o grau e eventualmente ficar sem usar óculos, né? Então é uma cirurgia muito boa, gente, é muito, muito eficiente. Pode passar, Thiago. Bom, a gente. Existe um ditado popular, uma conversa popular, de que os olhos são a janela da alma, né? E quando eu estava entendendo oftalmologia, estudando oftalmologia, eu aprendi que isso é a mais pura verdade. E então os olhos, sim, são a janela da alma, e não só da alma, como do corpo. A gente consegue triar várias doenças mais graves a partir da avaliação oftalmológica. Pode passar, Thiago. Pode passar. Boa. Então, assim, a gente vai passar por algumas patologias, vou explicar mais ou menos como cada patologia pode se manifestar nos olhos, né? Começando pela uma das doenças que são uma das principais causas de cegueira irreversível no mundo, a diabetes, né? Então, a diabetes é uma patologia que pode levar a uma visão embaçada. A retinopatia diabética é uma das principais causas de cegueira irreversível. Eu já tive a oportunidade de diagnosticar diabetes em pacientes que não sabiam que tinham diabetes, porém o padrão de hemorragia retiniana, de alteração retiniana, me fez pensar na doença, encaminhar, e de fato era a patologia. Então, assim, pacientes hipertensos, diabéticos, é essencial que faça uma avaliação anual ou com maior frequência de acordo com as lesões encontradas, tá? Então, o diabetes é uma doença, sim, que se manifesta cruelmente nos olhos, podendo eventualmente levar a baixa visual grave até a cegueira. Hipertensão é a mesma coisa. Essas duas doenças mexem com os vasos da retina. E lembra que eu falei lá no começo que a retina, os olhos, são uma das únicas estruturas que a gente consegue enxergar os vasos, as estruturas nervosas do corpo todo. Então, lá na retina a gente consegue ver qual que é o grau, por exemplo, de lesão dos microvasos do corpo da diabetes da pressão.
que eu quero dizer? Os olhos são importantíssimos para pacientes hipertensos e diabéticos para a gente monitorizar possíveis lesões de órgão-alvo, né? Então, são doenças que machucam microvasos, como os rins, por exemplo. E eu, como retinólogo, consigo ter uma noção se aquele paciente tem risco de ter uma doença renal, uma avaliação de consultório, né? Então, a gente faz um rastreio de diabéticos hipertensos, dessas lesões de órgão-alvo, e a retina é um órgão-alvo preferencial dessas doenças. Então, isso é essencial que esses pacientes tenham um retinólogo de confiança para poder acompanhar e seguir, certo? Outras doenças que a gente pode também ter contato a partir dos olhos, não sei se vocês sabiam, mas o primeiro médico que entendeu o Covid foi um oftalmologista. Era tão frequente a conjuntivite associada ao Covid, que os primeiros pacientes que vieram para a gente, os primeiros médicos que viram casos de Covid foram oftalmologistas. E por quê? Porque o paciente vinha com uma dor ocular, vermelhidão, lacrimejamento, achava que era uma conjuntivite normal, o médico examinou e entendeu que não era uma conjuntivite normal, era uma doença sistêmica do corpo, acometendo os olhos, né? Outras doenças virais, como dengue, zika e chikungunya, podem gerar conjuntivite, mas são mais comuns de cursar também com a fotossensibilidade, que é essa sensibilidade excessiva à luz solar ou à luz artificial. Pode passar, Tiago. Algumas doenças acometem outros setores dos olhos, né? Então a gente tem as DSTs, sífilis, HIV, elas podem causar lesões daqueles vasinhos da retina, lá do fundo do olho que eu mostrei para vocês. Algumas dessas lesões, se não tratada a doença de base, podem ser irreversíveis. Essas doenças também podem causar uma comorbidade que se chama uveíte, que é uma inflamação séria do olho, várias causas da uveíte, reumatismo, infecções, doenças imunológicas podem ser secundárias, podem gerar a uveíte, que é essa lesão visual, que é essa lesão, uma parte específica do fundo de olho, né? A gente tem como sintomas principais embaçamento visual, fotossensibilidade, visão de manchas, e muitas vezes, né, o oftalmo é o primeiro médico a receber esses pacientes, porque o paciente tem o sintoma oftalmológico e vai no oftalmo, nem imagina que tem uma doença tão séria subjacente. Labirintite, né? A gente tem uma associação entre o ouvido e o olho, até para conseguir ter nosso equilíbrio. Os olhos são importantes, assim como o nosso ouvido interno. Então, tonturas podem ter o cometimento dos dois sistemas. Hipertireoidismo. Não sei se vocês já viram aqueles olhos saltados para fora, que a gente chama de exoftalmia, ou orbitopatia de Graves, que é uma doença na qual é uma doença sistêmica da tireoide, que é um órgão interno, né, e não tem relação com os olhos, porém, esses hormônios afetam a musculatura ocular. Isso gera essa proptose, esse olho exteriorizado, né? Pode mudar, Thiago? E. Pera, ok. Acho que tem um antes, Thiago. Isso, perfeito. Outras patologias que a gente pode filtrar a partir dos olhos, né? Doenças do fígado, perdão, como alterações hepáticas levam àquele amarelamento da parte branca do olho. Doenças vasculares, como eu já falei, a gente pode identificar a partir provavelmente da retina, as lesões dos microvasos retinianos e infecções como a toxoplasmose. Pode passar? Bom, aí eu já comentei sobre o descanso ocular ao longo do dia, só reforçando. É essencial que ao longo do dia a gente faça algumas pausas. Existem várias maneiras de fazer isso. Regra do 20-20 é uma regra interessante, na qual a cada 20 minutos de exposição à tela, lembra, não é só tela, tá, gente? Leitura extrema. Um advogado que está lendo ali um calhamaço de papéis, mesma coisa, né? Não é só a tela. Então, qualquer leitura a menos de 6 metros.
Então, 20 minutos para 20 segundos, 1 minutinho. Eu gosto mais de a cada 55 minutos parar 5 minutos. Eu acho que eu fico mais confortável assim. Tem várias maneiras de descansar os olhos. O importante é saber que tem que descansar os olhos a cada hora, tem que fazer pausas programadas, ou a cada 20 minutinhos parar 1 minutinho, né? E os exames periódicos são essenciais. Eu tenho certeza que no sistema de vocês, no ecossistema de saúde preventiva de vocês, existe o cuidado com o oftalmológico, e isso é essencial, de fato, para prevenir doenças graves e, eventualmente, até descobrir outras doenças que estejam escondidas. Eu acho que é isso, gente. Olha quanta informação, né? Eu acho que Sim. assim, tem muita gente que tá aí que, assim como eu, tá falando, olha que faz tempo que você não vai no oftalmo, precisa ir procurar o especialista, porque Uhum. agora descobri que tem muitas outras questões Uhum. que não só se eu preciso de óculos ou não, mas que Uhum. vão ser detectadas a partir de uma análise criteriosa, né? Uma avaliação profunda dos nossos olhos. Eu confesso que eu não sabia disso. Por isso que acho que esse Uhum. momento aqui está sendo super importante. Vamos Uhum. às nossas dúvidas, mas antes, gente, doutora Ana, obrigado. Um excelente conteúdo. Acho Só, que só nos ajudou muito. amarrando. Diga aí, diga aí. Maravilha. Muito obrigado. Amarrando, então. Sou Alan Gomes, sou médico da Bem Vista Oftalmologia. Se precisarem da gente, a gente está pertinho de vocês, inclusive ali na Paulista. Temos uma outra unidade aqui no Paraíso também, que eu estou agora, tá? Então, precisando da gente, a Bem Vista Oftalmologia tem todos os exames mais modernos para vocês. A gente consegue fazer uma avaliação, uma triagem de glaucoma, catarata, retina, doenças da córnea, muito profunda, tá? Então, estamos à disposição de vocês, tá bom, gente? Que legal, é isso aí, gente. Olha, e não deixem de seguir lá o Dr. Alan nas redes sociais, @alan.retina, que é a especialidade dele, e também no LinkedIn, Alan Gomes da Silva. Vão lá, adicionem ele, acompanhem o trabalho dele e também da Bem Vista, que é a clínica que ele está atendendo, que é nosso vizinho lá na Avenida Paulista. Muito bom. Isso. Gente, esse tem dois links aqui super importantes para vocês. Um deles é que nós, pelo quinto ano, nós somos top 5 no Top of Mind RH, e nós gostaríamos muito, muito, muito de contar com o voto de vocês, para a gente conseguir conquistar a nossa estrelinha no fim do ano, nessa campanha, é bem importante para a gente. E o outro link é para você avaliar o nosso evento, né? Deixar aqui o que você está achando das nossas conversas, dos nossos bate-papos, dos conteúdos que a gente traz para cá, enfim, nos ajudem a trazer conteúdos melhores, mais profundos, com mais informação, de uma maneira leve também, que a gente possa bater papo como a gente está fazendo aqui. Vamos às perguntas muito boas aqui. A Alessandra Souza, doutora, já soltou uma importante aqui, ó. E acho que era quando você estava falando sobre as moscas volantes, né? Boa tarde a todos. Certo. Quando temos a sensação que tem uma película no olho, quando a gente Uhum. pisca, o que pode ser? Uhum. Bom, a turvação visual, a gente tem causas, como eu mostrei aquele olho esquemático, de fora para dentro. Mas de fora pode de fato ser alguma sujeira, alguma sujidade, algo que caiu no seu olho. Mais internamente, pode ser sim o gel do olho, que se soltou o vítreo, ele tem um movimento, um balanço dentro do olho, e isso pode gerar a turvação visual. Importante, o que eu aconselho? Teve uma turvação visual? Pingue um lubrificante sem conservantes de preferência. Lave os olhos com delicadeza, com gentileza. Vejam se mantém esse sintoma. Se mantiver e for algo novo, pode marcar uma consulta ou eventualmente no pronto-socorro, tá? Mas provavelmente uma turvação visual simples é esse gel do olho que se soltou, que é muito normal, tá? É isso. Maravilha, ótimo. Tem a pergunta do José Roberto, que eu acho que essa, inclusive, é muito comum, né? Porque quando a gente fala de doenças oculares, acho que a catarata é uma que a gente sempre ouve falar, até porque tem multirão da catarata, exames gratuitos da catarata. Ele Uhum. pergunta o seguinte: na cirurgia de catarata, quais são os tipos de lentes que podem ser colocadas? Perfeito. A gente tem o que eu gosto de falar para os meus pacientes. Não existe uma lente perfeita para todos os olhos.
nem para o mesmo paciente com 2 olhos diferentes, né? Existe uma lente perfeita para aquele olho, tá? Então a gente tem hoje em dia as lentes asféricas, as esféricas são a padrão, né? A padrão, a asférica é um nível acima. Quem tem astigmatismo, como o meu caso, usam as lentes tóricas, que é um outro tipo de lente que corrige também o astigmatismo. A gente tem as lentes de foco estendido, no qual a pessoa vê bem de longe e bem as médias distâncias. E tem as lentes trifocais, que a pessoa vai enxergar legal de longe, médio e perto, né? Lembrando que o cristalino é uma lente natural do olho, a gente vai tirar essa lente, pôr uma lente artificial. O cristalino tem um movimento que tenta dar foco para longe e perto. Quando tira, perde esse foco. Então a lente padrão vai dar o foco só para longe. As lentes melhores, mais caras, elas vão dar foco longe, médio e perto. Porém, o mais importante disso é saber: cada olho tem uma lente que é ideal para aquele olho. Tem pacientes que às vezes querem uma melhor lente, que custa 15, 20 mil reais só a lente. Mas, poxa, para aquele olho, eventualmente, essa lente não é boa, né? E alguns pacientes não, querem pegar a lente mais simples, mas eu deixo claro, olha, para este olho, a lente mais simples não vai atender. A lente tem que ser um pouco melhor para você ter um conforto maior, né? As lentes hoje em dia já vêm fazendo um gancho com filtro de azul, já vem com filtro de azul, boa parte delas, tá? Então, para proteger as estruturas intraoculares. Então, é isso. Interessante. Cada olho tem uma lente perfeita para o olho. Legal, muito bem respondido. E agora a Francilene pergunta também quais são os graus indicados para fazer a cirurgia refrativa. Não sei se você comentou do grau, você falou bastante da cirurgia, mas acho que não sei se comentou do grau. Certo. A cirurgia refrativa pode ser feita em qualquer grau. Idealmente, a gente pensa em fazer a refrativa acima de 1,5. Os convênios costumam cobrir a cirurgia refrativa acima de 4 graus. Não quer dizer que é exclusivo, mas é o que os convênios costumam entender como uma doença, como uma patologia. Então, a partir de 4 graus, eles indicam a cirurgia. Os convênios, eles liberam, né? Porém, a partir de 1,5, 2, já é possível que se faça. Maravilha, maravilha. E tem uma pergunta bem interessante aqui da Camila, que é: os olhos que lacrimejam muito, o que pode ser? A visão é excelente, mas o olho lacrimeja. Sim, Tá chorando interessante. muito, viu, Camila? É por A isso que tá lágrima, lacrimejando. tá chorando muito. Ó, é interessante. A lágrima, ela é composta de 3 camadas diferentes. Se uma dessas camadas não está eficiente, se uma dessas camadas está doente, a lágrima vai romper e vai escorrer o líquido que é a lágrima, né? Então, muitas vezes, uma visão perfeita, um olho normal, visão perfeita, com um lacrimejamento recorrente, é muito associado a uma lágrima ineficiente. É o mais comum, tá? É o mais comum. Então, o que eu te indico? Compre um lubrificante sem conservantes para trazer uma estabilidade maior à sua lágrima, para você trazer um conforto maior no dia a dia. E observe: o doutor melhorou. O lacrimejamento de fato era por uma lágrima ineficiente. Não melhorou, procure um oftalmologista. Pode ser alguma irritação crônica. Se for algo agudo, hoje lacrimejou. Pode ser um corpo estranho, algo machucadinho. Então, agudo, pronto-socorro. Algo crônico, lubrificante de qualidade, para suplementar uma possível lágrima ineficiente e vida que segue. Maravilha. Tem uma pergunta do Rafael Márcio aí, só que ele não colocou no chat. Se você quiser Certo. abrir o microfone, Rafael, fica à vontade. Pode abrir o microfone e mandar sua pergunta. Alô, boa tarde a todos, tudo bom? Tudo Boa bem? tarde, Tudo estamos bom? te ouvindo bem. Eu acho que a pergunta, ela falada, ela fica com maior teor de importância, né, de entendimento. Vamos lá, Claro. doutor Diga lá. Alan. Recentemente eu trabalho mais de 8 horas de frente à tela, né? Naquela fala, no momento que o senhor começou a falar sobre a luz azul, isso aí me veio na hora a questão de um dia eu trabalhando aqui, no final do expediente, por volta de umas 7 horas da noite, minha vista apagou completamente.
Eu não conseguia enxergar o que estava na tela. Eu terminei o meu trabalho fazendo porque uma coisa repetitiva, foi praticamente por indução. Eu Certo. já deveria ter usado óculos, eu tinha um óculos em casa, e só assim eu voltei a enxergar, e hoje eu sinto total dependência. Eu não consigo mais trabalhar se não for mais com óculos. Claro que eu procurei um oftalmologista semana passada, me consultei, e segundo a avaliação dela, eu não tenho nenhuma doença congênita nos meus olhos. Né? A minha pressão tá bacana, tal, mas eu não consigo mais. Né? Ela fez um ajuste no grau, claro que esse óculos é de 4 anos atrás, mas se não for com o trabalho dele, eu não consigo. E uma pequena Sim. ressalva que foge da minha pergunta agora, é que ultimamente eu venho notando, há uns 7, 8 meses atrás, que quase todos os dias que eu acordo como o meu olho tivesse areia. Literalmente nos 2 olhos com muita areia. E eu lavo, mas não passa, e passando uns 30, 40 minutos, assim, quase 1 hora, ele volta ao normal, como se nem existisse aquela areia toda que eu sinto de manhã. Ótimo. Vamos lá. Primeira parte da sua pergunta em relação à dependência dos óculos. Isso é normal ou não é? Bom, veja, os óculos, eles funcionam como uma ajuda para nossa estrutura ocular focar algum objeto de longe ou de perto, dependendo da doença que aquela pessoa tem, miopia, hipermetropia, astigmatismo, enfim. Então, o óculos é um apoio, tá? Para a gente conseguir ter uma visão mais nítida. Vamos transportar para um paciente que teve uma lesão no joelho, está com uma bengalinha para ajudar na deambulação, na caminhada. Aquela pessoa consegue andar sem a bengalinha? Ela consegue. Ela vai andar com conforto? Não. Então a pessoa fica mais confortável. E a musculatura da coluna, do ombro, com o suporte de uma bengalinha, vai ficando mais relaxada. Então ela consegue ter uma vida mais confortável com aquela bengalinha. Os óculos, transportando agora para o mundo da oftalmologia. Os óculos são o mesmo suporte. Então, quando a gente tem algum grau que não está sendo suplantado pelos óculos, o olho está em estresse constante. E você pode até estar enxergando legal, mas as estruturas oculares estão sendo forçadas, elas estão trabalhando no limite. Quando a gente põe o óculos, essas estruturas relaxam e a gente consegue ter mais conforto no dia a dia. Então a pessoa sempre fala, doutor, antes eu usava o óculos de vez em quando, agora eu uso, estou viciado, meu olho viciou no óculos. Não, é que o olho está trabalhando de uma maneira relaxada, mais confortável, as estruturas estão mais relaxadas, certo? E aí a gente consegue ter mais conforto para conseguir fazer as atividades diárias. Então, de fato, não é uma dependência. Se você, uma pessoa dessa, né, ficar sem usar óculos 1 semana, o olho volta a forçar, a estrutura volta a tensionar. E a pessoa consegue ficar mais confortável sem óculos, mas isso não é bom, porque o olho está forçando, tensionando. O ideal é relaxar a estrutura ocular com os óculos e deixar que os óculos façam esse trabalho sujo, digamos assim, tá? Segunda pergunta, em relação ao desconforto ocular, à coceira, ao desconforto que você me relatou. A gente está com o tempo mudando. Eu não sei se você é aqui de São Paulo, de outra região, mas nessa fase do ano o tempo fica um pouco diferente, o tempo muda muito e, eventualmente, a gente tem alguns tipos de patologias da base dos cílios. Então, os cílios, sabe caspa de cabelo? Isso pode acontecer nos cílios. Isso pode irritar seus olhos. O tipo de desconforto que você relatou é típico dessa doença que se chama blefarite. Não consigo fazer o diagnóstico só com relato, mas parece muito. O que eu aconselho? Na hora do banho, compra o shampoozinho Johnson Baby, esfrega na palma da mão, com a espuminha que se forma e olhos fechados, faz uma higiene bem gentil dos cílios para tentar tirar essas impurezas, tá? E se não melhorar em 2, 3 dias, procure um oftalmologista, tá? Não acho necessariamente que isso está associado ao excesso de telas, até porque você me disse, estava tudo bem, aconteceu há 2 semanas. Eu acho que é mais associado à mudança de tempo. Maravilha, boa pergunta e ótima resposta também, doutor. Gente, tem mais perguntas aí. Quem quiser abrir a câmera, a falar, fique à vontade. A gente tem 1 minutinho aí, dá para a gente pegar uma última questão, mas enquanto não vem nenhuma pergunta, eu vou ler o comentário da Cíntia.
Hoje existem lentes de óculos que, além de proteção da luz azul, tem como proteção infravermelho, tecnologia cada vez mais avançada. Eu fui há pouco tempo no oftalmo e essa lente foi indicada. Conteúdo muito bom, parabéns. E aqui tem todo mundo agradecendo, elogiando, a Alessandra agradecendo as explicações, José Roberto, a Maria, a Camila. A Camila falou que chorou porque apanhou um pouco. Muito bom. O Caio também agradecendo, a Maria, Thales. Gente, não tem nenhuma pergunta aqui mais. E a gente já deu aqui o nosso horário, 17 horas. Muito bom. Eu sou muito grato a você, doutora Ana. Eu sei que eu peguei você lá durante as férias, lá deu uma atrapalhada, mas que bom que você conseguiu ajustar sua agenda. Foi muito rico esse papo. Acho que um momento muito bom para a gente tirar essas dúvidas e entender a importância, né, que é o autocuidado e principalmente cuidar dos nossos olhos, que acho que a gente fala de alimentação, a gente fala de educação física, vai para academia, vai correr, faz a dieta, não sei o quê, mas você não ouve as pessoas falando, cuide dos seus olhos. Acho que então esse é um momento muito bom para a gente trazer isso à tona e ter a oportunidade de falar com essas pessoas aqui, acho que é super especial. Então, mais uma vez, em nome do Grupo LAC, eu agradeço a sua gentileza de ter aceitado o nosso convite. Espero poder contar contigo em próximas oportunidades. E agradecer também, especialmente, a todo mundo que dedicou essa uma horinha para nos ouvir e também com a gente aprender mais sobre saúde. É isso. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Da próxima estarei aqui. Valeu, gente. Vamos encerrando por aqui mais uma edição, a 30ª edição do Bem Mais Saúde. Espero contar com vocês nas próximas. Por favor, nos avaliem aí, tem os links e já sabem onde nos encontrar nas redes sociais, enfim. Nos encontramos nos próximos eventos. Doutora Alain, mais uma vez, e a todo mundo que está com a gente. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Muito obrigado, boa tarde.